Olá, tudo bem? Aqui Marcos Santos do canal Obrigado pela Dica.com e é um enorme prazer receber você aqui em mais um vídeo do canal. Aproveita, antes de mais nada, dá uma força, eu sei que você assiste os vídeos aqui, se inscreve no canal, faz aí o canal crescer, dá aquele like, ativa o sininho e visita o meu blog Obrigado pela Dica.com, onde você vai encontrar artigos dos mais variados para o teu crescimento profissional e pessoal. O vídeo de hoje é muito legal. A gente vai falar sobre riscos, porque tudo na vida tem risco. Ele vai estar sempre presente na nossa vida. Então a gente precisa entender como conviver com os riscos. Você sabe conviver com os riscos? Você corre riscos? Eu tenho certeza que você corre riscos e nem sabe que corre determinados riscos. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar a forma de melhor lidar com os riscos. Então, roda a vinheta! Bom, vamos começar, antes de mais nada, para deixar muito claro para todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui, de que risco não é sinônimo de coisa ruim. Sério, Marco? Eu sempre pensei que fosse. Não é. Os riscos existem os positivos e os riscos negativos. É que a gente acaba sempre associando a palavra risco a uma coisa ruim, a uma coisa perigosa, ao que a gente chama de uma ameaça, que é o nome do risco negativo. Mas a gente pode ter riscos positivos. A gente pode ter os riscos que vão fazer a gente crescer. Você já não ouviu falar fazer do limão a limonada? Exato! Então existem riscos que aí a gente chama de oportunidades, são os riscos positivos. Os riscos que vão fazer a gente crescer de alguma forma. Seja em vendas, seja melhorar a nossa bagagem de conhecimento de alguma coisa, seja melhorar de vida, enfim. Você também já deve ter ouvido falar que às vezes a vida toma determinadas decisões para você. Sabe por quê? Você está submetido a um determinado risco frequentemente. Por exemplo, você está empregado, perde o emprego. Você acha que aquilo é uma coisa horrorosa. Mas logo depois, você tem uma oportunidade de se reinventar. E aí, aquilo que para você poderia ser uma coisa ruim, foi uma oportunidade. É um risco positivo. Agora, todo risco, seja um positivo, que é a oportunidade, seja um negativo, que é uma ameaça, a gente tem 4 formas de tratar com esse risco. A gente pode fazer 4 coisas. A gente pode aceitar, ou seja, não fazer nada e ficar submetido àquele risco, correndo o risco sem fazer nada. A gente pode pegar esse risco e transferir o risco para outra pessoa ou para outra empresa. A gente pode pegar e evitar o risco, ou a gente pode, o que a gente chama de mitigar o risco. Marco, mitigar? Eu já vou te informar o que é mitigar. Mas vamos para um exemplo para vocês materializarem essas 4 formas de tratar um risco. Um famoso exemplo que a gente tem de, por exemplo, construir um prédio no Japão. Qual é um risco que se teria de construir um prédio no Japão? Qual, Marco? Um terremoto, por exemplo. Então a gente pode fazer 4 coisas. A gente pode aceitar o risco, ou seja, eu vou construir o prédio, se tiver terremoto que teve, o que vai acontecer é que o prédio vai cair, provavelmente. A gente pode transferir o risco. Como é transferir, Marco? Transferir a gente acaba passando o risco para uma empresa. A gente contrata uma seguradora. Porque seguradoras, elas nada mais, nada menos, o que elas fazem são comprar riscos das pessoas. Se o risco acontecer, aí vira fato, ela te indeniza. Então, por exemplo, você pode construir o prédio e botar o prédio no seguro. Você está transferindo o risco para uma empresa. Ou você pode evitar o risco. E como seria evitar o risco? Construir o prédio em outro lugar. Por exemplo, construir o prédio no Brasil, que não tem terremoto. Então você evita o risco do terremoto. Agora, a palavra que talvez algumas pessoas possam não conhecer é mitigar o risco. O que é mitigar o risco? É diminuir a chance daquele risco acontecer e, em acontecendo, os impactos não serem tão grandes. Como, por exemplo, no Japão, os prédios são construídos
com um processo lá da construção civil, que tem até aqui no Brasil, no Sambódromo, no Rio de Janeiro, que é de flambagem, que é aquele que fica assim, ó, né, tortuoso, mas não cai. As estruturas já são preparadas para caso tenha o terremoto, ele não caia. Claro que encarece a obra, mas é uma forma de mitigar o risco. Aproveitando o gancho desse exemplo em que eu falei que a obra é encarecida, risco sempre está associado a custo. Sempre. Então, quando você faz um projeto pessoal ou um projeto profissional, corporativo, a gente acaba colocando um pouco de custo para cobrir determinados riscos. Porque os riscos, eles são sempre calculados levando em conta duas variáveis: a probabilidade que aquele risco aconteça e o impacto que aquele risco vai causar. Então a gente acaba assegurando, guardando, reservando um determinado dinheiro para cobrir aquele risco. E sempre que aquele risco não ocorre, esse dinheiro volta para o bolso. Seja para o seu bolso ou seja para o bolso da empresa que está fazendo um determinado projeto. Mas você tem que reservar um dinheiro para aqueles riscos. Ok, Marco, mas quais aqueles riscos? Pois é, existem 3 categorias de risco. O que a gente chama de riscos no, eu estou deixando aqui em cima, traduzindo, riscos conhecidos / conhecido. Os riscos unknown, os riscos conhecidos e não conhecidos. E os riscos unknown, que são os riscos não conhecidos e também não conhecidos. Mas por que você falou 2 vezes a palavra conhecido e não conhecido? Isso faz parte do processo de como tratar o risco. Porque o risco, a gente primeiro precisa identificar o risco. A gente lista todos os riscos que a gente está submetido para uma determinada ação, para um determinado projeto, para um determinado plano de vida que você vai fazer. Então você bota num papel e lista, você identifica todos os riscos. Só que aí, quando você identifica o risco, você tem que montar um plano de resposta ao risco. O que é isso, Marco? Plano de resposta ao risco? Se o risco acontecer, o que você vai fazer? É aquela história do mitigar. O que você vai fazer caso o risco aconteça? Então vamos voltar agora ao no, unknown, que é conhecido, desconhecido, que nada mais é. O primeiro significa eu conheço o risco, e o segundo é eu tenho um plano de resposta a esse risco, eu sei o que fazer caso aquele risco ocorra. Então eu tenho um risco conhecido com um plano de resposta conhecida, ou seja, eu sei o que fazer. Eu tenho os riscos conhecidos, mas eu não tenho um plano de resposta para aquele risco, eu não sei o que eu vou fazer. E tenho riscos que eu não conheço e, evidentemente, eu não sei o que eu vou fazer. Então, nestas 3 categorias, você classifica todos os riscos. E, claro, você tem sempre que buscar, para aquela lista de identificação de riscos, fazer com que todos eles sejam no, ou seja, conheço o risco e conheço o que vou fazer caso aquele risco aconteça, ou seja, ele seja submetido àquele risco. Dentro do risco, a gente, voltando à história da probabilidade e dos impactos, a gente pode fazer o que a gente chama de análise qualitativa do risco, que é priorizar os riscos. E a partir da prioridade, eu vou deixar o link aqui em cima de um vídeo que eu já gravei sobre prioridade, onde eu vou explicar a diferença entre urgência e importância. Voltando ao tema de hoje, a gente precisa priorizar os riscos. E nesta prioridade, a gente precisa sempre montar o plano de resposta aos riscos que a gente entende que são mais prioritários, ou seja, que tem mais probabilidade e em acontecendo vai ter mais impacto naquele risco. A gente pode chegar e fazer uma outra análise também, o que a gente chama de análise
quantitativa. Essa análise envolve aquele dinheiro que eu disse, é o custo que a gente precisa sempre reservar nos projetos para caso o risco aconteça. Só que esse tipo de análise a gente faz para projetos muito críticos, muito complexos, não faz para todos. Então a gente precisa selecionar e gastar energia nessa análise quantitativa só para os riscos de projetos complexos, como por exemplo, você vai trocar de emprego. Assim, é um risco grande que você vai correr saindo de uma empresa e indo para outra. Você tem que avaliar todos os custos envolvidos. Quanto você ganha, quanto você vai deixar de ganhar, quanto que você vai investir, e se não der certo, quanto... Enfim, são processos e projetos complexos. Aí você faz uma análise quantitativa do risco. Mas eu preciso sempre identificar os riscos, planejar as respostas aos riscos, fazer a análise qualitativa para poder ver a priorização dos riscos. A análise quantitativa é razoavelmente para poucos projetos, os mais complexos, mas uma coisa importante, você precisa monitorar os riscos. Todo risco que você sabe que conhece, você tem que ficar medindo. Para quê? Para saber se você não está mais exposto àquele risco. Por quê, Marco? Porque se você não estiver mais exposto ao risco, lembra que eu disse que risco está envolvido a grana, a dinheiro? Significa que o que você guardou para aquele risco, você não vai usar mais. Então esse dinheiro volta para o seu bolso. Isso você pode fazer para diversos planos na sua vida, sempre que você identificar o risco. Por exemplo, o risco mais tradicional é o risco do seguro do seu carro, não é isso? Você pode fazer, de novo, vamos voltar àquelas 4 modalidades ou 4 ações que você pode fazer. Você pode aceitar o risco. O que é aceitar o risco? Eu não vou fazer seguro no meu carro e rezar para que ele não seja roubado. Eu posso transferir o risco, eu contrato uma seguradora. Eu posso evitar o risco, que é... eu vou mudar para um lugar onde quase não tem incidência de roubos de carro. Ou eu vou mitigar o risco. O que é? As pessoas botam alarme, botam tranca, não param o carro na rua. Então eles mitigam o risco, tá certo? Então, precisa identificar os riscos, planejar todas as respostas ao risco, fazer as análises qualitativas e, se precisar, da quantitativa e monitorar os seus riscos. Isso é muito importante. Faça isso para todos os riscos, porque eles estão aí, sempre à sua volta, para qualquer ação que você fizer. E as pessoas precisam se acostumar a se expor ao risco, porque ficar na zona de conforto, naquela de estou muito bem aqui, me deixa aqui, não quero melhorar não, tá bom aqui. Cuidado, porque se você não tomar alguma decisão e não escolher o seu futuro, a vida vai escolher o futuro para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se te ajudou, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, curte, ativa o sininho, visita meu blog lá e até o próximo vídeo!